Olá, passando aqui para agradecer mais uma semana do nosso projeto Sexta na Sexta. Resolvi gravar um vídeo aqui na minha cozinha mostrando um pouco as folhas que vão na cesta, porque sei que é difícil a gente identificar todas as espécies e o nosso objetivo é exatamente a ampliação do nosso repertório vegetal. Então vamos conversando, a gente vai descobrindo esses usos e cada vez mais. Abro aqui esse canal, mandem sugestões e perguntas. Dessa maneira que a gente vem construindo essa rede. Essa semana é uma alegria imensa porque a gente tem a produção de um quintal, de 2 quintais, mas desse quintal da Ivonete veio a uva orgânica. Ela tinha bastante sol, mas não tinha onde plantar, não tinha solo, então ela quebrou uma lajotinha, depois outra, colocou uma erva, foi pondo frutífera. Hoje ela tem figo, tem muitas coisas e ela conseguiu em 2 anos produzir 30 quilos de uva que ela mandou pra gente. Uma alegria imensa, foi uma das nossas primeiras seguidoras, assim. Então é muita alegria a gente poder vendo o que é de fato a gente pensar em plantar o próprio alimento, quais são as possibilidades e o que é também, quem é que planta e quem são esses pequenos produtores, assim. Essa é a nossa alegria do projeto. E daí a gente tem a banana da Nid, por exemplo, que adoro contar a história dela, porque conheci ela num trabalho num grande supermercado, que ela hoje em dia largou o trabalho no mundo corporativo e se dedica ao quintal, às suas frutíferas, e ainda produz geleia com excedente. E agora ela vem inclusive produzindo geleias com punks e flores. Aqui eu tenho uma de calêndula com laranja. Então as pesquisas vão longe, assim, essa que é a graça, essa que é o barato da história. A gente tem também como parceiro o Instituto Terra Viva, que faz um trabalho importantíssimo de distribuição de assentamentos da região de Sorocaba. São cerca de 50 famílias que produzem sistema agroflorestal e eles então fazem essa colheita por lá e trazem para São Paulo nessa logística, apoiando e incentivando. Gosto de contar um pouquinho do sistema agroflorestal porque ele estimula a biodiversidade e é um pouco por isso que a gente tem as punks e as medicinais, porque bem diferente daquele sistema de monocultura, que são aqueles campos imensos, aquelas fileiras de alface, de soja, a agrofloresta pensa em misturar floresta com comida. Então são árvores, todos os tipos que favorecem uns aos outros, com sombreamento, outros fazendo espécies rasteiras, fazendo umidade para o solo. São muitos os consórcios e as possibilidades, assim. Então por isso que a gente sempre tem um pouco de cada dos plantios que muitas vezes são descartados, né? Daí lá do plantio do Terra Viva, do plantio do Terra Viva, a gente tem a abobrinha squash ball, que é a queridinha porque ela já é um prato principal, só tirar esse tampo, usar a parte de dentro para fazer um refogadinho, vira um recheio, ou com arroz, com carne, quem come carne. Inclusive a sugestão também para pimenta cambuci é fazer recheadinha, só refogada assim, misturadinha no arroz já é maravilhosa, ou só com molho de tomate, mas no forno, sem a tampa recheada, é incrível, fica a minha sugestão, porque ela não é ardida, ela é docinha. E também a gente tem a maravilhosa beterraba dourada, que dispensa apresentações, dá um super axé no prato, e tem uma sugestão que é utilizar depois, deixar o talinho, colocar um pouquinho de água e utilizar os talos, seja no suco verde para temperar, nos refogadinhos e misturando. Aqui eu já utilizei da beterraba, aqui tá da cenoura, aqui eu tenho uma cebola. Enfim, então deixo do lado do fogão e vou utilizando. Buenas, então tá, a nossa folha punk da semana é a própria folha da uva. A folha da uva, assim como a uva, é super antioxidante, famosa por turbinar o sistema circulatório e super anti-inflamatório. Aliás, seria a hashtag da nossa cesta dessa semana, seria anti-inflamatório. As nossas espécies aqui também são bem anti-inflamatórias. Então, além do jeito mais clássico do mundo, que pela culinária sírio-libanesa, árabe, até na grega, que é um charutinho famoso, enroladinho, qualquer coisa também fica incrível. Além dessa maneira, que é importante dar uma branqueada para a folha amolecer, existem 1000 receitas na internet, porque cada região faz a sua maneira, tem seu hábito, vale a pesquisa.
mas é importante dar uma branqueada, deixar ferver um pouquinho a folha. Ou usar como eu vou fazer, usar medicinalmente, deixar secar e utilizar depois como infusão ou fazer tinturas, enfim. Para secar, eu costumo deixar os buquezinhos espalhados, posso ir mostrando, mas eu tenho buquezinho na casa inteira, na cozinha inteira. Ou mesmo coloco em vaso e deixo aqui secando. E quando tá bem seco, o importante para saber quando tá bem seco, né, para ter essa duração, para não mofar, já tá fazendo um crack. Significa que já não tem mais água na folha e daí já é possível armazenar, por exemplo, em vidros. Aqui eu tenho melissa e vou utilizando conforme necessário for e tem uma durabilidade grande. Outro jeito de fazer também é uma boa preservação das punks e das medicinais é fazer um preparado, uma tintura. Essa aqui eu fiz com álcool, é possível fazer só com água também. Mas o importante do álcool é que ele é um veículo de preservação dessas propriedades. O éter, ele tem essa capacidade, né, tem esse nome assim de abraçar o espírito da planta e manter essa preservação. E depois vai utilizando uma colherzinha misturada na água conforme precisa. Aqui, por exemplo, eu tenho várias flores. E é uma coisa que eu ia comentar também, é que no buquezinho, além das espécies oficiais da semana, vão coisas da horta, mais aleatórias, que a gente vai escolhendo conforme a pessoa, a cesta e o que tem. E é importante isso, porque de certa forma a nossa pesquisa também envolve um campo sutil. Da gente pensar que assim como a gente conhece os indivíduos vegetais também chegam a gente por aproximações moleculares. Existem aí sintonias acontecendo que a gente não se dá conta, mas se foi uma ervinha para ti, uma planta, faz sentido, está fazendo sentido, deixa ela fazendo companhia, que estabelecem-se aí diálogos importantes. E daí essas que aparecerem a gente manda foto, a gente vai conversando quais são. Mas agora eu vou falar das oficiais da semana. A gente tem 2 espécies importantes no cerrado, e falar de cerrado é falar de resiliência, é falar de muita força, é falar de quem vai longe buscar força, porque pouca água, então pouco Ti nesse sentido, Ti vital, então são plantas que vão lá no subterrâneo, lá na força do solo para buscar e emergir para o sol, para trazer toda a sua potência e florir. Então esse é o diálogo, é esse movimento que esse buquezinho propõe. A Marcelinha, vou falar primeiro dela. A Marcelinha, que é essa que tem a folha mais aveludada, extremamente perfumada, já foi na outra versão dela, de uma prima, que é que tem essas florzinhas, que é também chamada de macela, essa é a Marcelinha, e dá para deixar embaixo do travesseiro. Ela é extremamente calmante, extremamente digestiva, chazinhos são maravilhosos, assim como tintura. E ela também é bastante utilizada em cosméticos naturais, por ter essa característica calmante e anti-inflamatória, né, como eu tinha dito. Então dá para fazer um blend, deixar secar as 2 juntas e fazer tipo um blend anti-inflamatório, ou usar separadamente. Dor de cabeça, não precisa ser uma inflamação grave, são pequenos distúrbios de fluxo, assim como eu disse que elas vão lá para baixo e trazem para cima. É pensar nisso, quando tem uma dor, uma inflamação, que é nesse sentido de pequenos distúrbios de fluxos vitais, assim. Acho que se a gente mantém isso, a gente vai pegando um pouco essa linguagem, né? De que não é assim, medicinal no sentido que eu estou doente, mas é de como pode aumentar minha potência naquele dia. E aí a gente tem aqui o alecrim do campo, né? Não é o alecrim tradicional, é o alecrim do campo, ele é um pouco mais selvagem, também conhecido como vassourinha. Ele tem essa característica assim de ficar sequinho. Esse aqui já tá sequinho, tá vendo? Já é de outra semana que já foi e tá aqui ainda comigo. Mantenho aqui num vaso sem água para preservar e ele vai embora. Uma característica interessante do alecrim do campo é que tem uma espécie específica de abelha que produz o própolis verde, que é justamente famosíssimo por ser um dos melhores anti-inflamatórios. E hoje em dia já tem também a extração da própria resina, que é vendido também chamado como própolis verde, que chama própolis verde, que é anti-inflamatório. Então, assim, essa é a nossa palavra. Bom, então é isso. Mantenho aí o canal aberto para a gente conversando, trocando dicas, dúvidas. É assim, dessa maneira que a gente está construindo essa rede.
Gostaria de lembrar também que nessa semana a gente tem a participação do Lino com cartõezinhos. O Lino, ele tocava violão aqui nos nossos eventos à noite. A gente acaba falando de comida, a gente acaba descobrindo que a gente fala de troca, que a gente fala de composição. Então sempre tinha a mesa do jantar com os nossos quitutes e uma musiquinha para dar aquele axé. E o Lino, durante a pandemia, que gostava muito de tocar, tipo, um cearense de coração corajoso, com sua viola, nessas ruas urbanas de São Paulo, levando poesia e amor. Enfim, durante a pandemia, Lino ficou com menos lugares, né, para tocar, para alegrar em São Paulo. Então a Priscila, nossa amiga, que faz bordados também incríveis, ela bordou as frases, ela pegou as frases do Lino e bordou, fez quadrinhos, postais, que podem ser pendurados, são mimos, eles estão aqui no nosso cardápio. Essa é também uma grande satisfação nossa, a gente agregar pequenos produtores, pequenos artistas independentes, e acho que é isso. A gente está falando de modos de vida, de maneiras de fazer outros tipos de conversa, de trocas, de comércio, de consumo e de alimentação. Então é isso, agradeço.